E aí galera, em cada era existe uma pessoa com maior habilidade mágica e poder. Essa pessoa é chamada de mago ou feiticeiro supremo, se torna o protetor dessa dimensão contra qualquer ameaça. Na HQ Doutor Estranho e os Feiticeiros Supremos, Merlin, que foi o da Idade Média, viajou no tempo e recrutou um grupo de supremos, cada um de uma era, na intenção de batalhar contra um poderoso inimigo chamado o Esquecido. Mas antes disso, o Merlin foi dado como morto, forçando a equipe a recuar e procurar informações importantes para sair com a vitória. E como o Icano, mesmo tão novo, já é lendário, principalmente por ser a encarnação do Demiurgo, pensei que seria super interessante a gente ver alguns feitiços com o herói como o Mago Supremo. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Feitiço da Verdade. O segundo capítulo dessa HQ começa com a cena do Ted em casa, entrando em contato com o Billy, que perguntava se ele precisava de alguma coisa. Ted disse que tudo o que precisavam era que ele voltasse para casa, e a conversa prosseguiu no meio de uma batalha contra criaturas mágicas. Tão simples quanto respirar, essa ligação mental ocorria nas últimas colinas do submundo da dimensão Kevolbe. 11 anos de luz e 15 para dimensões da Terra. As Filhas da Poeira diziam que reinariam para sempre, enquanto seu oponente utilizava um feitiço da verdade, querendo respostas sobre algum tipo de mistério que o rondava. Nos capítulos seguintes, foi revelado que se tratava de uma marca que não poderia ser removida, que estava morrendo e nada poderia salvá-lo. Mais à frente, foi dito que é a marca do infortúnio e que ele não ia morrer se soubesse usar da maneira correta. Na verdade, pode ser usada como uma arma. Teleporte. Ainda no segundo capítulo, Doutor Estranho chegou e conheceu os companheiros de equipe. Merlin com um tom de mistério, sempre falando o básico, e o Icano aparentemente sendo o mais extrovertido entre eles. Inclusive, podemos ver o ancião ainda jovem e meio rabugento, sem acreditar que seria o mestre do Stephen, porque não achava que era bom o suficiente. O que tinha uma explicação, já que naquela época a magia do universo principal começou a enfraquecer. Durante uma batalha contra uma criatura mística que estava dando muito trabalho, o Icano mostrou o olho de Agamotto e teleportou todos a um lugar seguro, já mostrando que com o cargo que recebeu, realmente se tornou um dos mais experientes. Agora sem precisar de nenhuma repetição. Eles foram levados para a casa do Merlin, mas não sabiam que estava cheia de armadilhas para evitar invasões. Com isso, tiveram que se defender dos espíritos profanos, até que o Céfalo os resgatou. O Icano, bem cansado de tudo, disse que devia ter ido para casa. Feitiço sonoro. No capítulo 6, o feiticeiro Newton traiu a equipe e criou uma armadilha, mas ele não sabia que o Stephen estava em posse dos ossos mágicos, que permitiam viajar de volta a um momento específico do espaço e do tempo naquela dimensão, mas só funcionavam na forma astral, e ao se libertar, Stephen foi atrás dos outros para ajudá-los. O Icano estava praticamente imobilizado pelas criaturas, mas ao receber ajuda, se uniram e utilizaram um feitiço sonoro, fazendo aqueles seres recuarem. Pouco depois, Kushala revelou que também usou um feitiço chamado de O Sussurro Proibido do Polo Norte, que aparentemente causa efeito na mente do oponente, controlando de alguma forma. Nesse caso, queria que se afastassem e deixasse a equipe seguir em frente. Criocinese pela marca do infortúnio. No capítulo 7, os magos viajaram para o presente. Stephen deixou claro que com a magia enfraquecida, os poderes não seriam tão potentes, como de costume, e que ocorria o risco de nem funcionar. Foi aí que encontraram vários Vingadores lutando. Pela primeira vez, o Icano utilizou aquela marca sem medo e congelou os acéfalos com uma magia voltada à criocinese, o que seria suficiente para segurá-los por um tempo. O interessante é que ele mencionou que, diferente da magia daquele tempo, parece que a marca não sofreu nenhum dano e continuava poderosa como sempre. Um ponto legal de se reparar, porque o que parecia um problema acabou realmente se tornando uma arma, ao menos por enquanto. Mas ele devia usar com sabedoria, porque quanto mais usasse,
mais se ligaria à sua alma, até que estivesse completamente corrompida. Controle de realidade. No capítulo 8, com a ajuda de um livro mágico, o Newton finalmente libertou a entidade chamada de Autor, que queria mais poder. Os heróis estavam quase perdendo a batalha quando o Icano retornou e chegaram à conclusão de que um grande feitiço com a marca certamente seria o último. Sua alma seria corrompida e ele morreria. Mas sabia que se não fizesse nada, todo mundo ia morrer, e seu senso de heroísmo falou mais alto. Então manipulou a realidade, com efeitos bem legais, como se estivesse vendo tudo de fora, manipulando tudo que havia ali dentro, incluindo aquela entidade. De repente, os feiticeiros desapareceram e o Visão comentou que tinha levado todos com poderes mágicos, mas o Hércules disse que ele é mágico e ficou. Então a poderosa Thor esclareceu que ele e ela são deuses, são mais que mágicos. A conclusão desse capítulo é que, na verdade, a entidade de alguma forma conseguiu manipular o Icano e os levou para sua dimensão dentro do livro. Restauração. No capítulo 9, depois de encontrar uma forma de destruir o livro e acabar com a fonte de poder do inimigo, o Icano usou a marca mais uma vez e conseguiu pará-lo. Logo foram tirados de lá pelo Newton, que pensou que por isso sairia impune. O Icano o prendeu. Restaurou o braço do ancião e também o céfalo do bem. Até então, Billy disse que estava se sentindo muito bem e que era como se o corpo tivesse absorvido aquele poder, como se estivesse fluindo, mas não demorou para sentir os efeitos e passou mal. Então, no capítulo seguinte, foi mostrado que para ser destruída, eles precisavam de quem fez o acordo. Para ser mais claro, no tempo do Icano, ele se tornou um X-Men e lutava com sua equipe contra a ninhada, que tinha se tornado muito avançada, transformando as pessoas com apenas uma mordida. Então o herói ouviu uma voz e foi levado diretamente para o inferno, lá fazendo esse tipo de pacto com o destino e voltando a tempo para ajudar a Laura, que sozinha lutava sem parar. Com esse poder, trouxe todos de volta e finalizou a missão. Faixas escarlates de Sitorak. E para finalizar, assim que o Stephen e sua equipe chegou ao inferno, um pequeno céfalo que estava ajudando encontrou vários místicos poderosos que foram presos pela Valéria, como uma arma para dominar o mundo. Entre eles, podemos encontrar a Irmã Grimm, Magia e até a deusa Hela. Todos eles entraram na luta, mas enquanto a vilã projetou uma grande quantidade de energia para mantê-los distante, o Icano entrou no meio provando seu valor, aprendendo com as faixas, e quem ficou encarregada do castigo foi a Hela, que teve a ideia de entregá-la aos pais, porque seria pior que a prisão. Muito provavelmente ela conhece a Mulher Invisível Furiosa. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!